Olá, eu sou Emerson Borges Olá, sou a Tati Pose. e vamos iniciar aqui mais um vídeo com questões de informática da banca FGV sobre o Word. Esse já é o nosso sétimo vídeo, né, Tati? Sim, do Word, Exatamente. especificamente, sim. Então vamos lá para a primeira questão, para a gente não perder Vamos tempo. lá, vamos lá. No Word, a operação colar pode ser realizada de diferentes maneiras. A opção de colagem manter somente texto, identificada por um ícone contendo a letra A, significa que o texto assume as características de estilo do parágrafo em que foi colado, os elementos gráficos são eliminados e as tabelas são convertidas em uma série de parágrafos. A outra opção seria: o texto assume as características de estilo do parágrafo onde foi colado, os elementos gráficos são mantidos com a formatação original e as tabelas são mantidas com a formatação original. A outra opção, o texto assume as características de estilo do parágrafo em que foi colado, mas mantém a formatação que é considerada ênfase, como negrito e itálico. Os elementos gráficos são eliminados e as tabelas são mantidas com a formatação original. Seguindo, o texto colado mantém as características de estilo do texto copiado originalmente, os elementos gráficos são eliminados e as tabelas são mantidas com a formatação original. E por último, o trecho colado é convertido em uma imagem e é colado como tal. Ok, vamos dar uma olhada agora como é que a gente encontra a resposta para essa questão. Para isso, nós vamos usar esse texto aqui como exemplo, né? Esse texto ele tem um elemento gráfico, tá? Tem também um parágrafo, né? Observe que ele tem um recuo aqui à frente, né? Um recuo do primeiro parágrafo, e ele está justificado, o elemento dele está justificado. E ele tem certo? essa observação de estar itálico Ah, isso. e também negrito. Aí você Exato. identifiquei aqui 1999 em negrito e Darwin Core em itálico. Isso, muito bom. E tem uma tabela também, né, Tati? Lá embaixo, né? Uma tabela com duas colunas, né? E duas também, linhas, e tá bom? tem o elemento também itálico, né? Isso, aqui à frente. Então vamos ver. Aí, para a gente simular tá, o que está pedindo a questão, para a gente verificar as opções de colagem, a gente primeiro tem que selecionar o texto. Então, aqui, ó, selecionei esse texto. Tá? Passando à frente, a gente vai executar o comando copiar, né? Que é para a gente colar, a gente tem que executar o copiar. Então, assim, a gente executou o copiar, seja clicando no botão ou pressionando Ctrl C. Depois abrimos um documento em branco, tá? Então, vou lá abrir um documento em branco. E agora a gente vai clicar no botão colar para verificar essa opção que está sendo mencionada na questão. Né? Então, quando eu clico no botão colar, observe que tem uma setinha aqui, né? E vai aparecer essas opções, ó. Ok? As E opções uma de delas é colagem. o que ele coloca na questão, né? Oi? A última. É a última, essa aqui, né, que menciona que tem a letra A. É essa daqui, ó. Que Sim. é manter somente texto, né? Então, observe, né? O nome da opção manter somente o texto. Então, vamos ver. Observe que quando eu colei usando aquela opção manter somente texto, olha como ficou o texto. Comparando com o de baixo, olha como era antes. Então, a gente agora vai verificar, de acordo com esse resultado, visualmente você já consegue ver a diferença, né, Tati? O que você já visualmente verifica? Manteve somente o texto. O elemento gráfico foi mantido aqui? Não. Né? Mas o que você percebeu que não foi mantido? O negrito não foi mantido, o itálico não foi, a tabela não foi. Isso. Então, com isso a gente já vai conseguir analisar agora para responder a questão. Então, vamos lá à frente, ó. Analisando cada alternativa. Vamos começar da letra E, né? Para a gente ter um tempinho para poder... De trás para frente. De trás para frente, né? Para poder explicar. Então, o E está dizendo o seguinte: um trecho colado é convertido em uma imagem e é colado como tal, ou seja, é colado como uma imagem. Tá? Quando ele é colado como uma imagem, ele fica assim. Fica tipo um objeto, né? É como se fosse um objeto, uma fotografia. Tirou uma fotografia e colocou ali. Tá? Então, olha, comparando aqui com o resultado que a gente teve, né? Visualmente a gente já vê as diferenças, né? Isso aí é muito útil quando você quer inserir, quer dimensionar de uma, né? Fazer tipo uma montagem, acho que seria bem legal. Ou até assim, como eu fiz aqui, ó, nesse slide para eu montar, eu capturei, né? Coloquei como uma imagem aqui. Então não é um texto, ou seja,
Se eu clicar aqui, eu não vou conseguir editar ele. Editar, é verdade. Então, e aí, quando eu clico, olha aqui embaixo, ó, eu coloquei. Quando eu clico em cima dele, ele fica assim, como uma imagem, com as bordas, né, com as alças de redimensionar. Então, assim, ele é uma imagem, Bem tá legal. bom? Então, isso nós já vimos que ele não é a opção que está lá, né? A gente já viu Embora que seja útil, não é. não É é. isso. Ele não vai se comportar como está dizendo a questão, ok? Então, ele se comporta realmente como uma foto, eu não consigo alterar o texto. Ok, Tati? Então, eu coloquei aqui, esqueci, que ele tem um botãozinho para isso, tá? Opções de colagem, um botãozinho para poder a gente colar ele como imagem. Você Tem copiou, aquela que tem isso. tipo uma Um fotinha, né? íconezinho já de imagem, né? É o anterior, o penúltimo. Ok? Então ele tem já uma opção para isso. Só você copiar, ele vai colar como imagem. Tá. Então isso aí, essa resposta está errada, né? Ela não condiz com o que está lá, com o que está pedindo, né? Na questão. Agora passando para a letra D. Ó. O texto colado mantém as características de estilo do texto copiado originalmente, olha só. Do original. Tá? O original está assim, texto, né? Quando a gente colou, ele ficou dessa forma. Manteve? Não manteve. Né? Por exemplo, o alinhamento justificado não está. Né? O recuo da primeira linha não está. Então aí já vimos que está errado, mas vamos continuar. Tá? Ele, na verdade, ele assumiu a característica do local, né, do parágrafo, lá por onde ele foi colado. Seguindo, os elementos gráficos são eliminados? Elemento gráfico, sim. Aqui, tudo bem, aí foi eliminado. Tá? E as tabelas são mantidas como original? Não. Tá? Então, só parte das definições que batem, porém... Está errado, né? Porque não está batendo tudo. Tem que estar tudo certo para estar certo. Exatamente. Muito cuidado, Tati, numa questão dessa, que às vezes uma parte vem correta e você marca. Não, tem que ler até o final. Então, tá? Então tem que ler até o final para você marcar. Calma, gente, muita calma nessa hora. Então vamos lá, letra C. Ó, o texto assume as características de estilo do parágrafo em que foi colado. Né? Tudo bem. Mas mantém a formatação que é considerada ênfase, como negrito e itálico. Até um tempo a gente aprender. Negrito e itálico é uma formatação, mas são opções de ênfase, né, para você destacar, negrito, itálico, sublinhado, né? Destacar um texto. A gente fala muito estilo, né? Mas estilo também estilo. Está usando o termo ênfase, tipo um sinônimo. E observe lá no texto que eles não foram mantidos, né? Lá no resultado, lá embaixo, tá? E elementos gráficos são eliminados e as tabelas são mantidas como original. Vamos ver aqui, ó. Então, o texto, ele foi mantido? Não, ele assumiu, né? Aliás, desculpa. O texto assumiu as características do parágrafo, não foi colado? Sim, ele assumiu. Ele ficou do jeito que estava lá o outro, né? Mas a formatação não foi, negrito itálico não foi. Ficou correto? Os elementos gráficos são eliminados? Sim, foram eliminados, né? E as tabelas são mantidas? Não. Ok? Elas ficaram convertidas em um parágrafo. Então, aqui fizeram uma salada danada. Misturaram tudo. Oi? Aqui misturaram tudo. Não tem nem nada que possa confundir, né? Confundir o candidato. Então, é uma questão dessa, é só ter calma, tá? E analisar direitinho. Letra B, já estamos chegando lá. O texto assume as características de estilo do parágrafo onde foi colado. Os elementos gráficos são mantidos com a formatação original. E as tabelas mantidas com a formatação original. Vamos ver. O texto assume as características do parágrafo onde foi colado? Sim. Os elementos gráficos são mantidos? Não. As tabelas são mantidas? Também não. Então, é uma outra opção que não está correta. Agora, passando para a letra A. O texto assume as características do estilo do parágrafo que foi colado, os elementos gráficos são eliminados e as tabelas são convertidas em uma série de parágrafos. Verdade. Vamos conferir. O texto foi colado? Sim. O texto assumiu para onde foi colado? Sim, pegou a formatação de lá, não manteve. Os elementos gráficos são eliminados? Sim. E as tabelas são convertidas em uma série de parágrafos? Sim. Tá certo. Okay? Então, essa é a questão correta. Ok? Então, voltando lá para a questão, né? A letra A é a opção correta. Tá? Mas verifica, né, Tati? Às vezes se você tiver dificuldade, né, em analisar isso tudo, o próprio nome já ajuda um pouquinho, né? Manter somente o texto. Aqui foi bem capciosa essa questão, porque quando
algumas opções ele colocou correto no início, Exatamente. só que o que vem depois da primeira vírgula, é que é a chave para você acertar a questão. Então, Isso assim, acontece muito em questões, né? por sorte, aqui é a opção A. Vamos supor que seja a D. Aí você já está cansado de ler ler. tudo. Mas isso acontece muito em questões de concurso, para ficar atento, né? O bom é, dependendo, sublinhar, ver o que é igual e vai riscando, o que né? já está totalmente errado, você já corta, Já risca. Isso Enfim, aí. vamos ter calma. Vamos lá. Por isso que é importante fazer questões, né? Passar pela experiência de questões. Só com a teoria você não consegue ter essa experiência, né? Para chegar já na hora da prova já está Se preparar. Preparado, né? Então vamos lá para a próxima. 28. Antes de ir para a próxima, nós vamos aqui o nosso momento de pedir a vocês, né, para contribuir, né? Clicar no gostei, dar um like lá, se inscrever no nosso canal, né? Clicar no sininho para ativar as notificações. Isso vai ajudar bastante o nosso canal crescer. Isso. E o YouTube levar para vocês, né, Tati? Levar os nossos Comente, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp também, porque alguns de vocês devem fazer parte de algum grupo e às vezes a pessoa não conhece ainda nosso trabalho. E compartilhe até com você mesmo. Muitas vezes é bom você fazer um filtro, né, dos vídeos que são interessantes para vocês reverem posteriormente. Desde já agradecemos a parceria. Isso aí, então vamos lá. 28. Isso. Sobre a função classificar, disponível na guia página inicial do MS Word 2010, por meio de um ícone com as letras A e Z, ao lado de uma seta vertical, considere as afirmativas a seguir. 1. Permite ordenar em ordem crescente ou decrescente números contidos em diferentes linhas de uma coluna de tabela. 2. Permite ordenar parágrafos em ordem alfabética, contidos em uma tabela ou não. Permite ordenar em ordem alfabética, que é a terceira. 3. Permite ordenar em ordem alfabética as palavras de um parágrafo contido em uma tabela ou não. Está correto somente o que se afirma em. Tem várias alternativas. Só para a gente iniciar, vamos lembrar, né, Tati, assim, para refrescar a memória, tem gente que nunca usou também, né, porque... Aqui ele não colocou o botão, né, então... então, bem... ícone, né, mas olha aqui a imagem abaixo, eu destaquei aqui embaixo, Tati, ó, onde está esse botão para refrescar a memória, tá vendo, a Z, descrevendo direitinho, um ícone com as letras A e Z ao lado de uma seta vertical, então, assim... Às vezes só não botou a seta, né, que estava virado para baixo, né? Vertical, mas apontando para baixo. Bem um detalhe, mas faltou. Tá? Então ali simula, né? A Z seria em ordem crescente, né? Do menor para o maior, mas ele também faz decrescente, né? Só a imagem só para ilustrar. Clicar de novo, né, se eu não me engano. Clicar novamente, que aí faz o... Não, quando a gente clicar, ele vai dar as opções, ele não faz diretamente, né? Aí vai dar as opções. Mas vamos ver então, eu vou simular então essas alternativas aqui para a gente aprender, né? Analisar aqui. Aprender, é claro, a gente vai aprender de uma forma assim, teórica, né? Para a gente. O nosso objetivo aqui é que você consiga resolver a questão da prova, não exatamente ensinar o Word, tá bom? Se puder, você dica, pode pegar e executar, né? Assistir no celular e fazer no seu computador o uso dessas dicas aqui. Isso fica aí. a seu critério. Então vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Permite ordenar em ordem crescente ou decrescente, ou seja, do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Números contidos em diferentes linhas de uma coluna de tabela. Então vamos ver aqui, ó. Vamos supor que eu tenha essa tabela aqui, ó, que tem uma coluna de D. Observe que não está ordenada, né? Está tudo desordenado. Tem os cursos e tem a carga horária, tá? Então eu vou querer ordenar aqui por esse ID, né? Que é a identificação, ok? Então eu seleciono a tabela toda, né? Porque ele vai já ordenar, tem que acompanhar, né? Tudo. Vou clicar nesse botão. Quando eu clico no botão AZ, tá? Deixa eu ver, aparece essa caixa de diálogo. Que aqui no canto eu escolho se eu quero crescente ou decrescente. Eu posso definir isso, tá? E aqui, na verdade, a gente vai usar só um campo aqui, mas poderia ter mais de 3, por exemplo. Eu quero o ID, depois do ID. Aqui está tudo com M
né? Mas depois do ID, qual que seria, qual que viria? Ou eu quero que Parágrafo, depois do ID a carga horária, porque às vezes tem valores iguais, por exemplo, aqui na carga horária tem 10 horas e 10 horas. Qual que vai vir antes, né? Você define uma Nesse referência. caso aqui a gente não vai fazer. O ideal é sempre ter uma referência única, né? Então, aqui a gente... Senão fica tudo embaralhado, né? Então, a gente vai colocar pelo ID, tá? A gente já vê automático aqui. Mas, por exemplo, poderia ser tudo misturado, vamos supor, uma ordem de um diário de classe, né? Aí, cada estudante tem um número. Então, aí ele tem que manter a linha. Manter a numeração. Não pode embaralhar os dados. E aí teria utilidade essa segunda opção que você estava ensinando agora. Vamos lá. Aí, se eu clicar no OK, ele vai trazer a tabela dessa forma aqui, ordenada pelo ID, tá bom? Então tá certo. Então tá certo, né? Resumindo, mesmo com números, não fica preso só a letras, né? Que tá ali A a Z, ele também trabalha com números de ordem crescente. Você não vai achar que são só as letras, né? Isso. É ordem numérica ou alfabética. A gente pode... Esse botão serve para as duas opções. Então, aqui ele fez pelo ID, então essa resposta aí está correta, ok? Então, número 1, realmente acontece isso. A 2, permite ordenar parágrafos em ordem alfabética contidas em uma tabela ou não. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ordenar parágrafos fora de uma tabela, que a gente viu com a tabela. Isso, nós já vimos. Então, aqui, ó, tem um texto, começa com um parágrafo, né, desculpa. O outro parágrafo começa com E e o outro começa com S. Então, aqui a gente viu que não está ordenado em ordem alfabética. Se eu quiser fazer isso, eu vou selecionar o texto, é claro, né? Tem que selecionar, clicar no botão. Observe aqui que ele já está marcado aqui, ó, classificar por parágrafos. E quando eu clico no OK, ele já ordena. Ó, muda aqui, né? O E primeiro e o O depois. E o S. Então, essa segunda opção também está correta. Também está correta. Bom, não é só em tabelas, aqui também ele faz, no texto comum ele faz também. Ok? Sim. Então está correta. Agora a última, permite ordenar em ordem alfabética as palavras de um parágrafo contido em tabela ou não. Tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos supor que eu tenho aqui esse parágrafo, um parágrafo só. O que ele está dizendo ali é o seguinte, se eu selecionar, clicar lá, ele vai colocar em ordem alfabética, por exemplo, vai vir aqui o C na frente, depois o D. Isso aqui, eu acho que é uma coisa meio... Nem existe, sem lógica, né? Porque não, nem existe essa classificação não existe, por palavra, só tem por parágrafo. Eu vou colocar aqui, ó, mas eu testei, coloquei lá, cliquei, ele não tem opção aqui de palavras, só parágrafo. Né? Se eu deixar, ele não vai fazer nada. Então, assim, é até meio sem lógica, né? Porque vai embaralhar o texto todo, vai ficar sem sentido, né? Então, essa daqui não está correta, é errada, ok? E nisso, a resposta correta, então... Opção D. D. Que fala que as frases, né? 1 e 2 estão corretas. Isso aí. Muito boa essa questão também, né? Que a gente não tinha ainda apresentado nenhuma questão... semelhante a essa é bem bacana. Então, vamos lá. 29. Observe os efeitos de formatação aplicados às fontes de um texto. Então, tem aqui o texto original e o texto formatado. No texto original, nós temos essas palavras. E depois outra. Eu não vou falar, senão vou dar resposta. Só ver que ele está vou botar aqui, ABC, X2, X2. Pronto, não falei nada. Assinale os efeitos utilizados na ordem da esquerda para a direita. Aqui então, ele dá essa... da esquerda para a direita. Ele fala que é da esquerda para a direita, acho que você até fica meio confuso, mas é a ordem normal da nossa leitura, né? Mas ele foi bem detalhado. Porque ele está assim, respectivamente. Né? Vai que na sua prova aparece assim, da direita para a esquerda. Pode acontecer. Aí você tem que analisar. Aí a gente vai aproveitar essa questão, né, Tati, para ver alguns recursos. Não, essas coisas, o que são esses nomes em que se existe ou não, né? Então vamos ver aqui, começando do final, letra E, né? Esse versalete aqui, ó. O que seria isso? Por exemplo, eu tenho aqui esse Darwin Core, duas palavras aqui. Observe que é a primeira letra maiúscula de cada palavra, né? Aí se eu selecionar e clicar na opção versalete, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Fica tudo em caixa alta, porém a primeira um pouco mais altinha. Mais altinha, né? Destaca um pouquinho, mas isso só estava por quê? Porque ela estava digitada em letra maiúscula iniciais maiúsculas. Se eu colocar aqui o Darwin Core, olha aqui essa opção, tudo minúsculo, ele vai ficar tudo na mesma altura, tá? Só ficar atento nisso.
que ele coloca em regime Só de pode caixa ter alta. diferencial se realmente for uma maiúscula, né? Se estiver digitado já em maiúsculo. Ah, Está digitado lá em maiúsculo. Se você digitar, Tudo ele pega em do jeito que está digitado. Ele destaca um pouquinho a Então, primeira. se estiver tudo no mesmo nível, é porque é tudo minúsculo. Isso. Tem Mas, pessoas que escrevem assim. mas esse versalete, Tati, onde está isso? Né? Isso está lá, ó, quando você vai em formatação de fonte, tem aqui uma caixinha que você marca. Tá bom? Sim, sim. Pode ter tudo maiúsculo ou tudo maiúsculo, porque é tudo da mesma altura, tá? Se você colocar tudo maiúsculo. E Versalete ele destaca as que já estavam em maiúsculo, tá bom? Então a gente Bacana essa. aproveita a questão para reconhecer para conhecer o recurso, que pode ser Que caia Pode ser que algo caia uma outra semelhante. questão, né? Isso. Agora, continuando esse taxado aí, ó. Então o Darwin Core, quando eu aplico o taxado, ele fica o quê? Com risco. Isso no meio, né? Isso tem muito onde, né? Em direito, né? Direito, né? Nas leis, nas leis que Constituição. foram revogadas, aí muitas vezes tem o texto assim riscado para a pessoa poder ler como era, né? Isso, não apagar, né? Ela vê que Isso. tinha, foi revogado. Você mesmo Exatamente. está estudando alguma coisa nesse sentido, além da informática, já deve ter percebido. Exatamente. Então vamos lá. E isso está aqui, ó, na nossa página, na guia página inicial, você tem um botãozinho para isso, que é o taxado, tá? E esse expoente? Esse expoente não existe, né? Não tem esse tipo de formatação. É usar uma linguagem matemática, né? Tá? Vamos lá então. Olhando aqui embaixo, então observe aqui como está o texto original, né? A gente não tem essa opção de expoente, tá? Então, por exemplo, tem o taxado, tem mas o taxado não. O único que tem é o taxado, né? Só que não é a primeira, seria a segunda, então pula, né? Tá errado. E também só tem o taxado, né? Os outros a gente não encontrou. Então Sim. vamos na letra D. A letra D. Você já explicou. Versalete a gente já explicou, então vamos pular. Isso. Agora o subscrito, olha só. Vamos dar aquele exemplo lá em cima de H2 só, com o 2 aqui, né, embaixo, tá? A gente usa numa situação dessa, tá? Aí eu seleciono aqui esse 2. Aí aqui você colocou o botãozinho, né? Ou também poderia ser igual na opção anterior, que tem como selecionar, né? O subscrito. Selecionar o subscrito. Também você mostrou lá o taxado, certo? Certo. Então lá naquele quadrinho do taxado. Tá lá no formatar fonte. Isso. Na tela também vai ter. Isso, você colocou o botão. Botão. Tá ótimo, só para a pessoa saber que realmente tem isso aí. lá. Mas boa lembrança. Então, esse aqui é um exemplo do sub é para baixo. Sub embaixo, né? Ok? E o sobre vai ficar em cima, né? Então, esse exemplo aqui, ó. Tá lá 102, eu vou selecionar o 2, vou aplicar o sobrescrito, tá? Tem um botãozinho do lado aqui também, né? O x aqui em cima, né? X ao quadrado, né? x2, né? Que é o x ao quadrado. Ele vai ficar dessa forma aqui, tá bom? E interessante que você tem que selecionar só um item, né? Só aquele que você quer formatar. Ele não vai deduzir que vai ser só o último elemento, né? Então, só para fixar essa diferença, sobre fica em cima, né? Sub fica embaixo. Certo. Tá bom? Em cima e abaixo. Então, tem uns exemplos aqui para você poder lembrar, tá vendo? Os próprios prefixos ali, né, já ajudam um pouquinho você a entender e a responder a questão, tá bom? Então, olhando aqui, ó, nossa opção, o texto original, o texto formatado, a gente tem o sub e o sobre, mas não tem o taxado, né? Então, não está completa essa opção. Vamos lá para a letra C. Já vimos como funciona, né, o subscrito. Agora, traçado tem taxado, né? Traçado não tem, né? E nem expoente não tem, tá bom? Não existe essa nomenclatura aí. Então a gente já pula isso daí, né? Já sabe que não vai São terminologias que não existem. Não existe no Word. Você pode até falar fora dessa linguagem aqui, né? Mas não tem. Agora a letra B, ó. Taxado, a gente já viu, só para relembrar aqui, né? Ele dá o risco. Ok? Certo. O subscrito, a gente também já viu, e o sobre também. Ok? Então, isso aqui atende, né? Atende. Sim, taxado, tudo certo. Sub e sobre. Então, essa é a resposta correta. Tá vendo? Como a gente fazendo devagar, né? A gente consegue chegar à conclusão. Na hora da prova também faça tranquilamente, que vai dar tempo de você fazer a prova. Tá? Analisa direitinho. Ok? Mas, para a gente fechar, vamos ver a letra A. Taxado nós já vimos, né? Que existe. Agora, se reduzir fonte, é diminuir o tamanho da fonte. Então, por exemplo, se eu estava com o Darwin Core desse tamanho, se eu clicar em reduzir, vai ficar menor.
vai aumentar a mesma coisa, né? Vai aumentar a fonte. Então não é esse aquilo ali. recurso. Porque você vai diminuir, que às vezes visualmente você vai ver pequenininho lá a fonte, mas ele não vai ficar em cima da linha. É verdade, é isso que ele quer dizer, né? Porque não vai ficar em cima da linha assim, nem embaixo da linha, porque Não você vai sair do nível, né, da linha. Observa aqui, eu coloquei aqui, né, o texto original, que ele fica abaixo da linha, né? Ele não fica só pequeno, ele reduz, mas ele fica abaixo, o outro fica acima da linha. Ele vai ficar na mesma linha do número, mas não vai adiantar nada. Então, a gente fechou essa questão aí, né? Sim. Correta a letra B de bola. Taxado, subscrito e sobrescrito. Então, vamos relembrar aqui. Texto formatado lá. Tem o texto original, o texto formatado. O ABC ficou taxado. O X underline 2, né? Não seria. Subscrito. Subscrito. O outro X ao quadrado é o sobrescrito. Muito boa, eu gostei dessa questão aqui. Passa um conteúdo que é prático. X2, né? Na verdade, igual quando a gente lê H2O, né? X2, isso aí. Bem bacana. Vamos agora para a próxima? Sim. Então, assinale a frase que contém trechos em itálico e também trechos em negrito. Essa questão é bem objetiva e boa, né? Prática, sim. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, nessa primeira aqui, a gente está vendo esse frase aqui, negrito, como é que está? Está em negrito, e o outro e nós já aprendemos que exemplo está taxado. Taxado, beleza. Negrito e taxado. Agora de baixo. O exemplo está em itálico. Só isso que está, nessa aqui. A letra C. A palavra frase está em subscrito. Tá vendo como é que ela ficou pequena, mas ela ficou fora abaixo, do nível. É isso aí, para você não ter dúvida, né? Ó, fica abaixo do nível, né, da linha, tá? E depois a palavra frase na letra D. Isso. Tá não, a palavra uma que tá em negrito e a frase está em itálico. Okay. E por último, uma está em sobrescrito e exemplo está taxado. Boa, foi uma revisão da questão anterior, né? Isso aí. A gente já pegou uma revisão. Se você puder, depois você pode até assistir dando pause, que aí você dá uma pausa, responde, depois confirma. Isso aí. E a resposta correta é? Como ele pede itálico e negrito, é a letra D, embora não esteja nessa ordem, né? Importante isso aí. Não falou da ordem, entendeu? Porque geralmente a gente pensa, está em respectivamente ou algo nesse sentido. Não tá. Não pediu a ordem, tá ali, tá bom? Então, letra D. Muito bom, né? Sim, gostei dessas questões aí. Espero que você tenha também compreendido. Se não, revisa, volta ao vídeo, assiste novamente. E também a gente vai liberar o PDF para eles, né? Tá? Isso, então, a gente tem o PDF aqui, ó, com essas questões que você pode baixar, né? Essas questões eu tiro as respostas, coloco um gabarito no final, você pode tentar fazer sem olhar, no final você olha o gabarito. Que você consegue revisar. Porque nem sempre você tem como assistir o vídeo. Vamos supor, você está numa condução ou está num lugar que você não possa estar com áudio, né? Pode ler, né? No PDF, pode ler, celular, já vai colocando. Muito mais um material que você pode compartilhar com você mesmo. Isso aí. Você mesmo. Para você estudar. Muito bom. Então é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Por favor, se inscreva no nosso canal. Temos uma meta agora para outubro de chegarmos a 1000 inscritos. É pouco, mas para a gente é muito. Se você puder nos ajudar, eu te agradeço. Isso aí. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Até.